Oi, oi, som, teste, oi. Som, teste.
Boa tarde a todos. Uma tarde chuvosa, né? Que foi bastante complicado para que alguns pudessem chegar aqui, mas que bom que todos estamos aqui e os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Então, nós vamos iniciar mais um seminário, né? Mais um sábado à tarde, com os grupos de estudos da nossa casa. E hoje a Rosana Ormundo vem falar conosco a respeito desse livro que é a base, né? Mas que de básico não tem nada, da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, né? Então, a gente vai ter hoje uma aula com a Rosana, e ela nós podemos conversar, perguntar, tá? Que nem a gente faz nos estudos aqui, bem à vontade, para que a gente tenha um bom aprendizado. Então, a gente começa um pouquinho atrasado, por causa da chuva, que atrapalhou um pouquinho, mas estamos aqui, firmes, fortes e com a proteção do alto, para que a gente possa realizar mais essa tarefa na nossa casa. Então, eu convido a todos para que a gente possa iniciar com uma prece. Então, que nós possamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso divino e amado Mestre, e a espiritualidade benfeitora, amiga, trabalhadora deste lar, que preparam para nós todas as tarefas, que nos ajudam, nos intuem, nos sustentam na nossa caminhada, que nós possamos, na tarde de hoje, absorver todo o conhecimento que nos for transmitido, que nós possamos colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, e que possamos, assim, fazer a nossa reforma íntima, mudando, assim, os nossos pensamentos, os nossos hábitos, e fazer, então, a nossa caminhada junto com esses benfeitores, amigos espirituais, que tutelam a nossa encarnação. Que possamos, Senhor, ser os instrumentos dignos, fiéis, na Tua seara. Obrigado, Senhor Jesus, e que assim seja. Rosana, agora você, tá? Boa tarde a todos. Olha que bom quando a gente fica aqui sentadinho, né? Porque quando eu virei tem bastante gente. Sejamos todos bem-vindos. Boa tarde aos nossos irmãos que não são visíveis pelos olhos da matéria, mas estão aqui conosco com o mesmo propósito: a busca do conhecimento que nos liberte e que seja um caminho mais seguro para Deus, nosso Pai. Quero agradecer o convite e dizer para vocês que eu estou com um friozinho na barriga, porque venho escolhendo um caminho, poderíamos escolher outro, mas neste momento nós vamos passar por uma reflexão, porque o estudo do livro não nos seria possível. Então agora, nessa tarde que estaremos juntos, nós vamos passar por pensar um pouco por que esta obra chegou até as nossas mãos e o que ela pode fazer em nossas vidas. E antes, vamos fazer um caminho para poder entender a grandeza deste livro. Se nós formos até o livro Paulo e Estevão, segunda parte, capítulo 4, os primeiros labores apostólicos, nós vamos encontrar nesse capítulo 4, Paulo e Barnabé, na sua caminhada da divulgação do Evangelho. Numa noite, eles dois vão se abrigar numa caverna.
E ao se abrigar na caverna, eles vão ali se alimentar do que possuíam e começam um diálogo. E Barnabé vai dizer: ah, Paulo, que eu ainda acho que era Saulo, se todos soubessem. E ele vai se antecipar, Paulo vai dizer: se todos soubessem, nós nos sentaríamos em volta do Senhor e nele descansaríamos. E ele vai continuar: porque ele é o príncipe que reinará sobre todo o mundo. A sua mensagem engrandecerá todo o povo. Ele traz o tesouro que transformará a vida de todos. E eles estão nesse diálogo. 2 homens passando, que infelizmente ainda viviam da atitude do roubo, escutam esse diálogo, invadem a caverna e pedem a eles tudo o que possuíam. E Paulo tranquilamente vai entregando. Tudo que ele possuía, gente, era mais uma troca de roupa, era ali poucas coisas, a alimentação que eles iam colhendo. E um dos ladrões diz: nós escutamos, e escutamos bem, não tente nos enganar. Vocês falavam de um príncipe. Paulo diz: sim, exatamente. E disse que existe um mapa que leva a esse tesouro que este príncipe tem. E que quem tiver essa fortuna será muito rico. Nós queremos esse tesouro, esse mapa, e não tente nos enganar. Paulo entrega os pergaminhos, que eram as anotações que eles tinham a respeito dos ensinamentos de Jesus. Ele diz: isso mesmo, aqui está o mapa. Siga esse mapa e você chegará ao príncipe e encontrará o tesouro. E na hora que eles estavam saindo, um deles diz ainda para eles: e agradeça que nós não os matamos. E foram embora. Paulo olha para Barnabé, e Barnabé está numa tristeza imensa. E Paulo diz: o que foi, Barnabé? Ele diz: nossa, levaram os pergaminhos. Tudo bem que muito do que lá está já sabemos de cor, mas lá é o nosso roteiro, é a nossa segurança. Como faremos de agora em diante? É quando Paulo tira, que estava escondido na sua roupa, outros pergaminhos que ele tinha, e diz: não, ainda resta este. E Barnabé, emocionadíssimo, diz: então temos tudo para prosseguir na tarefa. É exatamente o que nós temos hoje. O que nós temos hoje é o que nós deveríamos reportar ao livro Paulo e Estevão e dizer: verdade. Podem me tirar tudo, desde que essa obra continue em minhas mãos. Porque nós, mais uma vez, temos o mapa para chegar não só a Jesus, mas também a Deus. Mas agora, sabe aqueles mapas de caça ao tesouro? Quem é pai aqui já teve mãe, teve que participar na brincadeira da escola, e que muitas vezes as dicas são tão difíceis de entender que nós nunca conseguimos chegar no final. Sempre tem um professor que chega e diz: olha, por aqui. Aí a gente vai. Agora, nós estamos com um mapa que ele é tão bem explicado, mas tão bem, que é aquele mapa que você não desvia mais, se começar a entender a leitura que precisa ser feita. Nós deveríamos sentir no nosso coração a mesma alegria de Barnabé, quando ele vê Paulo retirando mais uma cópia. Porque a alegria dele não estava mais na preocupação de como eles iam prosseguir na caminhada, mas sim o que iria conduzi-los nesta caminhada.
Mas quem disse que esse recado não veio de novo? Ele veio para todos nós. É como se a fala entre Paulo e Barnabé retornasse para nós agora com a vinda do Livro dos Espíritos. E onde é que ela se encontra? Se nós formos à questão 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer a pergunta clássica que fecha o livro terceiro. Qual o meio prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Aí Santo Agostinho vai dizer: um sábio da antiguidade já vô-lo disse, conheça-te a ti mesmo. Essa nós sabemos. Mas a 919A é daquelas, está filmando, mas eu vou fingir que não está. É mais ou menos aquela que Kardec faz assim: ah, tá bom. Você me deu essa resposta como se isso fosse me satisfazer. Espera aí. Porque Kardec vai dizer assim: já conhecemos, né? Já concebemos a sabedoria dessa máxima. Então ele fala: tá bom. Mas a dificuldade está exatamente aí, em conhecer a si próprio. Como podemos fazer para atingir isto? Então, quando Santo Agostinho dá essa resposta, Kardec fala: tá bom, agora eu quero saber como é que é esse caminho. E nós já sabemos, é uma resposta muito longa. Santo Agostinho vai dizer como é que ele se comportou na sua encarnação, mas o final dessa resposta, gente, depois de ter lido muitas vezes, eu nunca tinha prestado atenção, como há um tempinho atrás, no final da resposta. Já ali no último parágrafo, encerrando, Santo Agostinho vai dizer assim, que normalmente, como é que nós afirmamos? Que o presente é positivo, mas o futuro é incerto. E ele diz: é justamente isso que nós viemos mudar. Nós viemos trazer a segurança desse futuro, que para todos nós falamos que é incerto. Ele diz: viemos para que não fique nenhuma dúvida quanto ao futuro. E ele vai continuar dizendo: por isso, começamos pelos fenômenos para chamar a atenção. Depois, trouxemos esta obra, que deve cada um difundir, e a gente fica pensando, né, que é difundir no sentido de, nossa, preciso passar para muitas pessoas, as pessoas precisam ler em nós a obra. Então ele diz: e foi com este objetivo que trouxemos o Livro dos Espíritos. Qual foi o objetivo de trazer o Livro dos Espíritos? Nos conhecermos. Porque a resposta é: conhece-te a ti mesmo. Depois ele vai trazer o caminho. E nós vivemos a incerteza do futuro. Ah, não sei. Então vai que não é bem assim, então vamos viver agora esse momento. E ele vai dizer: não. Porque nós viemos com o objetivo principal, que era qual? Que nós perdêssemos ou compreendêssemos esse medo e essa insegurança do futuro. E ele vai dizer que foi com esse objetivo que a obra foi escrita. Ele está dizendo para nós o que Paulo disse. Ali está o tesouro que nos leva ao caminho para que possamos, junto com o príncipe que reinará sobre toda a terra, poder viver. Então, diante de nós, e não reparem, porque eu fiz questão de trazer isso, eu até falei para a Débora que eu ia trazer um novo, sabe? Mas ele ia ser mentiroso, porque o livro é esse mesmo, que eu ganhei há muitos anos atrás, de tanto usar, e eu tento ir para outro, mas não consigo, porque ele está com muitas anotações. Este aqui é o tesouro, e este aqui é o livro para nos ajudar a nos conhecermos. Foi este o objetivo, para que esta obra chegasse até nós. Então vamos pensar um pouco na estrutura hoje. Hoje nós vamos pensar na estrutura desta obra,
Porque sem entender como se lê o mapa, eu não consigo ler o mapa. Eu que tenho uma dificuldade que vocês não imaginam de direção, vocês não imaginam. Se eu não entender o mapinha ali do Waze, eu faço qualquer coisa, menos o que ele manda. E tem sido exercício com o marido. Não reparem que eu vou ficar virando. Quando eu estou do lado e ele dirigindo, ele fala, ó, presta atenção, você está vendo a setinha? É isso que você tem que prestar atenção, para onde vai essa setinha, porque eu quero adivinhar sem entender. Muito bem, é isto. Nós precisamos entender por que Allan Kardec organiza a obra assim. Para que nós possamos caminhar nesta obra e olhando para ela, e ela não é uma obra para dizer assim, ah, isso aqui é melhor do que nas outras religiões. Ah, isso aqui é dos espíritos superiores. É para olhar para a obra e dizer, puxa, ela está aqui porque chegou a hora de eu entender como é que eu me conheço. Tudo bem até aqui? Levaram um susto quando eu falei de Paulo Estevão, falando, esqueceram de avisar para ela que era o Livro dos Espíritos. Mas esse paralelo é importante. Então, gente, eu não tenho conhecimento como muitos estudiosos que estão à frente têm. Mas aqui estou e podem acreditar no que eu vou dizer. Eu amo a doutrina espírita. Amo o Livro dos Espíritos e eu reencarnei nesta encarnação. Porque antes de conhecer a doutrina espírita, eu me encaixo exatamente no que Santo Agostinho diz. Vocês dizem que o presente é positivo e que o futuro é incerto. Para mim hoje, a doutrina espírita não é uma hipótese, ela é uma certeza. E vou compartilhar com vocês o caminho que eu enxergo no Livro dos Espíritos. E, por favor, participem. Eu não tenho vergonha de dizer não sei, porque eu não vou poder responder aquilo que eu não sei, mas nós estamos num grupo grande e podemos nos ajudar. Tudo bem? Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, sua primeira edição foi em 1857, com 501 perguntas. O livro que nós estudamos não é o livro que nós comemoramos em 18 de abril de 1857. Todo 18 de abril a gente comemora. Esse foi o primeiro lançamento, com 501 perguntas. O que Allan Kardec vai fazer? Em março de 1860 vai vir a segunda edição, com 1018 perguntas, que era assim que se dizia antes, até que algumas editoras passaram a considerar o 1019. Mudou alguma coisa? Não. Mas quando foi editado o livro, houve um erro, e a questão 1011... Eu não falei 111, não, eu falei 1018, não falei 118. A questão 1011, ela não aparece com numeração, ela está lá, mas ela não aparece. E tem editora que fez assim, não numerou a 111, mas numerou a 1011, mas numerou a 1011, a 1011B. Então, nós vamos ver essas situações, mas não tem problema. Não tem problema se alguns estão com um livro que tem 1018, outros estão com um livro que tem 1019. Nenhuma questão foi retirada. Isso foi um erro lá, quando o livro saiu, e se manteve isso. Mas algumas editoras, por exemplo, o ID e outras, colocaram essa numeração. Então, quem trouxe o livro hoje, vai ter pessoas que talvez parem em 1018, alguns 1019. Tudo bem? Então, nós estudamos hoje o livro que foi lançado em 1860, com esse número de questões 1019 ou 1018. Mas, o Livro dos Espíritos é um livro que nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos tomando contato com ele, porque ele não é um livro de leitura. Ele não é. Nós precisamos aprender a caminhar no mapa.
Ele não era esse livro de leitura. E o Livro dos Espíritos não tem nada nele que a gente diz assim, bom, essa parte a gente pode pular. E Kardec vai fazer uma introdução muito densa. São 17 textos a introdução. Ela é muito densa. Só na introdução é impossível passar por ela rapidamente. São necessários meses nessa introdução. Porque ele não fez uma introdução para falar assim, olha, deixa eu pôr uma introdução aqui para o livro ficar maiorzinho e as pessoas se atraírem por ele. A introdução é que nós não podemos esquecer que Kardec, a todo tempo, se utilizou do método científico para construir esse trabalho. Então, Kardec vai registrando como o livro foi pensado, como ele foi construído, etapa por etapa. E na introdução, ele vai nos orientar como é que se estuda as perguntas. Então, é muito importante nós começarmos desde ela. E gostaria aqui de tirar uma outra situação que às vezes a gente ouve as pessoas dizerem. O Livro dos Espíritos é cansativo. Ele não é cansativo, mas ele não é um romance. Ele é uma obra que exige de nós dedicação. É uma obra que precisa ser, a gente precisa penetrar nela. E normalmente é um livro difícil de estudar sozinho. Porque sozinho, eu vou dizer por mim, gente, eu lia uma pergunta já pensando assim, quantas são para terminar esse capítulo? Porque a minha fome era terminar o capítulo. Ele não pode ser assim. E fica a responsabilidade de quem deseja conduzir um estudo do Livro dos Espíritos. Tem que se preparar antes. Não podemos abrir o livro na hora e vamos ver lá que questão a gente parou e vamos continuar. Não se pode estudar essa obra assim. E quem diz isso é Allan Kardec. Se vocês começarem a achar que está muito cansativo, me diz que a gente muda o caminho. Allan Kardec, nesses 17 textos, e nós não vamos passar pelos 17, mas logo no primeiro texto, ele vai trazer uma explicação que até hoje dá discussão no movimento espírita. Ele vai dizer que a palavra espiritual e espiritualista, elas já existiam. E que ele estava trazendo outras palavras que era para a gente separar bem e entender. Então, espiritista e espírita e espiritismo são palavras que quem cunha, quem traz é Allan Kardec. Para Kardec, ele até preferia que nós nos chamássemos de espiritista, para não confundir com o mundo espírita. Outro termo também. Ele considerava mais apropriado o mundo espírita do que o mundo espiritual, mas não pegou o mundo espírita. E nesse primeiro texto, o que Kardec vai explicar para nós? Que todos nós somos espiritualistas. E às vezes você fala isso para um espírita, ele fala, eu sou espírita. Está lá no texto. Primeiro texto. E ele vai reforçar isso no vocabulário no Livro dos Médiuns, lá no final. Todo aquele que acredita na sobrevivência da alma após a morte é espiritualista. Agora, cada um ou cada segmento traz uma interpretação. Então, a Cecília é espiritualista, espírita. Nem todo espiritualista é espírita, mas todo espírita é necessariamente espiritualista. O católico é espiritualista, o evangélico é espiritualista. Acredita na sobrevivência da alma após a morte. Mas se disser isso para eles, pode virar uma ofensa, por quê? Ficou parecendo que espiritualistas são os espíritas. E por isso que muitos outros segmentos religiosos, eles seguem na nossa carona, porque ele é espiritualista, acredita na comunicação dos espíritos, mas de uma outra forma. Mas como todo mundo que é espiritualista acha que é quem só conversa com os espíritos, fica parecendo que essa denominação é só para os espíritas. Mas espiritualista já existia antes de Kardec vir com
com a explicação, com o Livro dos Espíritos. Então, nós somos espiritualistas, porque acreditamos na sobrevivência da alma. Mas somos espíritas, porque isso para nós tem uma outra explicação. Esse é o texto 1. Fiquem tranquilos, porque a gente não vai passar pelos 17. Nós vamos pegar alguns que são fundamentais. No texto 2, ele vai construir um texto para falar de alma. E ele vai pedir para nós não ficarmos corrigindo as outras pessoas, porque a palavra alma tem muitas definições. Ela é uma palavra elástica. Então é assim, para um segmento, alma significa uma coisa, para outro, alma outra. Então ele fala, olha, não vai dizer que aquele que acredita que a alma é o princípio vital, que ele está errado, é como ele acredita. Mas nós espíritas, e no texto ele vai dizer assim, trago a definição, porque todas as vezes que alguém ler a palavra alma nesta obra, considere esta definição. A alma o que é? Ela é um ser, e ele vai colocar imaterial, e depois ele vai ser corrigido na questão 82. Porque Kardec vai chamar a alma de imaterial. E os espíritos vão dizer que imaterial não está certo, é incorpóreo, fica melhor. Porque a alma, ela é feita de alguma coisa, porque ela não é nada. Então, os espíritos dizem que o termo melhor para a gente usar é incorpóreo. Porque a alma é feita de algo sim, o espírito, só não sabemos o que é. Mas ele vai dizer que a alma é aquele ser imaterial que sobrevive ao corpo físico. Mas ele existe, é uma individualidade. E por que isso é importante? Porque existem aqueles que acreditam que a alma volta para um todo e perde a sua individualidade. Aí ele diz, não é para chegar para a pessoa e dizer, você acredita nisso, então você está errada. Ele diz, não é para fazer isso. Né? Não é para fazer o que fizeram com o Chico, que pegaram a Bíblia e ficaram batendo na cabeça dele. Não é para pegar e fazer assim, olha, já que você não acredita, engole este livro. Ele só está dizendo, em O Livro dos Espíritos, todas as vezes que estiver registrado a palavra alma, os Espíritos nos trazem a seguinte orientação. E depois ele vai trabalhar, que ele está separando alma e espírito, que alma é quando o espírito está encarnado, e espírito ele vai usar quando está desencarnado. Isso só foi didático, gente, para nós entendermos quando ele está falando, quando ele está falando do espírito encarnado e quando ele está falando do espírito desencarnado. Mas esse texto 2, ele é muito importante, porque ele vai explicar para nós qual é a definição de alma segundo o Espiritismo. Tudo bem? É que vocês estão assim tão quietos, eu fico pensando, está tudo certo? A partir do 3º texto, até o 17º, ele começa o 3º texto dizendo assim, que agora ele vai responder às objeções que chegam. Porque, gente, o labor de Kardec é Kardec trabalhando e só chegando pedrada. E nós, às vezes, na casa espírita, falamos, não aguento, fulano veio falar comigo. Não, gente, Kardec foi o tempo todo. Então, ele está ali preparando o que não era fácil preparar, e ele está ali sendo bombardeado e recebendo muitas críticas, e ele era um homem de ciência, ele fazia parte da academia, que à época a faculdade, acadêmico. Então, ele passou a ser ridicularizado por esse grupo que antes o achava o máximo. Então, ele vai dizer lá na introdução, que a partir do texto 3, ele agora vai responder a todas as objeções possíveis. E ele diz, sem a pretensão de convencer ninguém. Outra coisa também, gente, estou dizendo por mim, tá? Não tenta convencer ninguém a ser espírita, né, Beto? Não tenta. A gente fica desesperado para trazer todo mundo para ser espírita, não faz isso. Ele diz, eu não tenho a pretensão de convencer ninguém. Não tenhamos preocupação que tem que estar cheio, meu Deus do céu, o centro.
Lá em O Livro dos Médiuns, ele diz que ele não está preocupado em fazer adeptos, mas em fazer espíritas. Então, a partir daí, ele vai trazer respostas, mas ele não está preocupado se a pessoa vai aceitar ou não. Se diante de tudo aquilo, ela continuar teimando que não é, para ele estava tudo bem. E depois vale a pena visitar cada texto, com um dicionário do lado e o Google. Porque Allan Kardec, que é o pseudônimo que a gente usa, então vamos ficar com o Allan Kardec. Allan Kardec vai trazer na obra os homens de ciência em destaque na sua época, no século XIX. Então ele vai... Gente, se ele citou um nome, você está lá na introdução, ele citou um nome, tem que pesquisar esse nome. Ele não citou por acaso. Se ele citou algo que à época acontecia, nós temos que pesquisar. Por isso que dá trabalho estudar o Livro dos Espíritos. E não ter vergonha de ir em busca das pessoas. Olha, isso aqui eu não estou entendendo. Você me ajuda, porque nós temos o nosso grupo de estudos. Mas se ele citou lá um nome, nós precisamos saber por que ele citou aquele cientista da época. Porque ao citar, ele está querendo dar para nós uma explicação importante. Então, nada pode passar despercebido. Outra coisa, Livro dos Espíritos não pode ser estudado assim. Tem um parágrafo desse tamanho. Nós vamos ler todo o parágrafo, depois a gente comenta. Esquece. Livro dos Espíritos, a gente lê uma frase. Lê a outra frase. Busca no dicionário a etimologia da palavra. Apareceu uma palavra que nos deu dúvida? Não vai só no dicionário, a gente precisa ir na etimologia. Porque tem palavra que mudou o sentido. Por exemplo, Kardec usa muito a palavra medíocre. Se eu virar para o Valdinei e falar, nossa, Valdinei, você na cozinha é medíocre. Ele vai dizer, até ontem eu era amigo da Rosana, mas vocês viram? Ela me ofendeu, não é assim que a gente vê hoje? Medíocre, gente, é mediano, é comum, é vulgar. Então, ó, Valdir, você na cozinha faz uma comida que é comum, não faz nada de... Nem sei se é, tá, gente? Eu usei ele porque ele é meu amigo, não vai ficar de mal. Você não faz nada de extraordinário na cozinha, né? Então, só que essas palavras, se nós não formos na etimologia, a gente já fica meio assim com o livro. Por que pôs essa palavra aqui? Aí vem um pessoal dizendo que o livro tem que ficar moderno. Não, nós temos que ir na etimologia, buscar a palavra. Ele usa idiotia, mas ele não está sendo preconceituoso, pelo amor de Deus. À época de Kardec, quem apresentava algum tipo de deficiência cognitiva era chamado idiota. Hoje, idiota virou palavrão. Você está ofendendo uma pessoa. Tudo bem, gente? Para nós percebermos como não é tão simples. Não marque prazo para estudar o Livro dos Espíritos. Nós estamos conversando agora, daqui 2 anos nós vamos terminar. Esquece. Não tem. E quem disse isso foi ele. Não sou eu que estou dizendo. No texto 6, então, digamos que a Débora, eu estou falando os nomes que eu sei, tá? Digamos que a Débora chegue para mim e diga assim, eu queria saber o que tem nesse livro aí que você tanto fala. O que esse livro aqui estuda? Aí eu digo para a Débora, leia o texto 6 da introdução. Ele vai fazer um resumo de tudo que está no livro. Uma amiga, eu e uma amiga estudando juntas, nós ali numeramos para nos ajudar 35 princípios tem nesse texto dele. Então, ali ele mesmo vai dizer que ali ele está apresentando um resumo da obra, no texto 6 da introdução. E, por favor, quem está com o livro, vá até, veja. Então, ele está trazendo para nós. Esse resumo ele é importante. Quando a gente passa por ele, é importante que a gente converse. Porque vai ter trecho ali desse resumo que depois a gente encontra lá nas respostas em O Livro dos Espíritos.
Quando ele chega no texto 8, esse eu acho que ele não precisava nem ter colocado. Esse... Porque quando a gente começa a ler o texto 8, ele vai dando um negócio assim, porque ele vai dizendo que espiritismo não se aprende sem seriedade, perseverança, compromisso. Ele vai dizendo um monte de palavras fortes. Então, o texto 8, Kardec está dizendo a postura que nós devemos ter para estudar espiritismo. Difícil, né? Mas ele vai falar disso. Assiduidade, ele adora usar essa palavra. Assiduidade. Né? E nós vamos entender que quando ele faz isso, aí quando vai lá no texto 13, vocês vão entender a palavra medíocre. Ele vai dizer que para se formar um médico medíocre, está ofendendo o médico? Um estudante comum, um médico comum. É preciso mais ou menos 6 anos. Que dirá a ciência do infinito? Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, vai chamar o Espiritismo de ciência do infinito. Então, quanto tempo a gente precisa estudar o Livro dos Espíritos? Sempre. Esta é uma obra que a gente tem que ir, voltar, ir, voltar. Estuda em grupo de estudos. Lembra de Barnabé? Qual foi a felicidade de Barnabé? Os pergaminhos que sobraram. É mais ou menos assim, gente. Levaram tudo que eu tinha. Ai, mas o Livro dos Espíritos ficou. Só que nós estamos numa fase que o Livro dos Espíritos a gente compra fácil. A época dos pergaminhos, não, era muito difícil. Então, esta obra é aquela obra que você diz assim, nossa, hoje não está legal. Por isso que a gente tem que conhecer o mapa. Onde eu preciso visitar o Livro dos Espíritos hoje? Para eu poder reprogramar o meu GPS. Porque eu posso estar saindo um pouco da rota, deixa eu ir lá no Livro dos Espíritos. Então, ele é livro de consulta, de escrever nele. Emmanuel tem um livro que chama Religião dos Espíritos. É um estudo do Livro dos Espíritos. Então, ele não estuda todas, mas ele marca a questão que ele está estudando. Então, às vezes, o que é legal? Leu ele, marca lá no Livro dos Espíritos. Ele estudou a questão 60. Então, a gente vai fazendo relação, e não só ele que fez isso. Então, essa é uma obra, gente, que nós vamos dormir abraçado com ela. Para que ela possa fazer sentido